Olá! Hoje vamos falar sobre concepções históricas e metodológicas da educação integral, tendo como objetivo a perspectiva de universalizar o acesso à aprendizagem, a permanência na escola pública, a superação das desigualdades, a afirmação do direito às diferenças, uma educação que desenvolva na sua integralidade as dimensões físicas, afetiva, cognitiva, intelectual e ética. Diante disso, a educação integral seria a forma de atender a essas perspectivas na busca por um ensino de qualidade no Brasil? As escolas públicas já estão preparadas para colocar em prática a educação integral? Para responder a essas e outras perguntas, o Nós da Educação convida Verônica Branco, doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná e professora associada no setor de educação nesta mesma universidade. Olá, professora Verônica, tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vinda ao Nós da Educação. Obrigada. E para darmos início à nossa conversa, professora Verônica, você poderia traçar um breve histórico sobre como surgiu a educação integral no Brasil? Foi com Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro? Nos anos 30 do século XX, existia na caminhada internacional, no mundo, uma insatisfação com a situação da escola, que era aquela escola tradicional ainda dos colégios religiosos, que tinham mais como objetivo formar religiosos e também os filhos das elites. Então, não era uma escola para todos, era uma escola para alguns. Então, é essa escola que vem para o Brasil e é essa escola que o Brasil implanta, e nós vamos encontrar no começo do século XX, nessa década de 20 a 30, uma evolução muito grande e uma ebulição no pensamento de que essa escola não estava adequada, de que ela precisava atender outros interesses dos jovens e que ela deveria se expandir. Na escola, ela deveria ser uma escola pública que atendesse a todos. E essa escola pública que atendesse a todos não seria aquela dos seminários, seria uma escola com um currículo mais amplo, que não focasse apenas a religião e a cognição, mas que ofertasse também esportes, artes, para que as crianças pudessem se desenvolver integralmente. Então, Anísio Teixeira vai para fora do Brasil nessa época, ele vai para a Europa estudar e ele vai para os Estados Unidos e ele vai lá conhecer a escola que John Dewey tinha criado para exatamente colocar em prática as novas ideias da educação. E ele volta de lá muito entusiasmado para fazer no Brasil aquela escola, aquelas escolas que ele havia visto na Europa, nos Estados Unidos. As escolas do Brasil atendiam crianças em 4 horas por dia, então num período da manhã ou num período da tarde. E as escolas estavam então com seus espaços lotados para essas crianças. Nesta época, metade das crianças, metade da população escolarizável, nos anos 40 e anos 50, ainda estavam fora da escola. Não havia ainda um espaço, uma vaga para cada criança na escola pública. Era pequeno ainda a rede pública. E, dessa forma, Anísio Teixeira cria uma situação de que as crianças ficassem no que ele chamou de uma escola-parque, uma parte do tempo, e essa escola-parque, então, faria toda essa formação no sentido das artes, do esporte, da formação para o trabalho. E, no outro período, as crianças ficariam na escola, que ele chamou de escola clássica. Então, trabalhariam os conteúdos acadêmicos, português, matemática, história, geografia e ciências. Veja, essa ideia de turno e contraturno, chamada, então, as crianças estavam num turno na escola classe, onde estudavam os conteúdos acadêmicos, e no horário do almoço, todos se deslocavam para a escola parque, que era efetivamente uma escola num parque, onde ele colocou biblioteca, teatros e todas as oficinas para música, para artes. Então, ele criou toda essa infraestrutura necessária para esse trabalho. E as crianças, então, fariam um contraturno nesse outro espaço. É um arranjo, turno e contraturno, é um arranjo do Anísio Teixeira para as circunstâncias do Brasil de 1950. Ele faz isso nos anos 50 na Bahia, ele faz isso nos anos 60, então com a inauguração de Brasília, com toda a construção de Brasília, o então presidente Juscelino Kubitschek chamou uma equipe de notáveis educadores, de onde estava então Anísio Teixeira, para
planejar a escola modelo para o Brasil. E ele faz, então, com mais particularidades em Brasília, uma escola-parque também, né? Para funcionar no mesmo regime, escola-parque no turno, escola-classe no outro turno. E esse modelo, né, nesse grupo estava Darcy Ribeiro, em Brasília. E ele leva, então, Darcy Ribeiro leva para o Rio de Janeiro, né, essa experiência de educação integral, e ele se revoltava com a pouca formação. Quer dizer, qualquer educador que naquela época saísse do Brasil e visse as escolas, né, que existiam lá, voltava insatisfeito com o tempo que as nossas crianças ficavam na escola. Porque lá já as crianças, o local de estadia das crianças durante o dia era a escola, né? E aí ele volta e diz, não, mas esse número de dias letivos das escolas brasileiras é muito reduzido. Além disso, né, se suspende aula por qualquer razão e é só meio período. Então, se uma criança francesa tem 8 horas por dia de escola, 8, 9 horas de escola para aprender a ler e escrever a língua dele, né, as nossas crianças com muito mais precariedade têm a metade do tempo. Então, há uma justificativa de por que não se aprende. Partindo do que a professora acabou de falar, como podemos definir, então, a educação integral? Quais são as suas concepções e seus referenciais teóricos? Então, nós estamos trabalhando hoje com educação integral, né, no Paraná, vindo de uma concepção mais ampla que está sendo discutida desde 2007 em Brasília, no sentido de que a educação a ser ofertada para as nossas crianças não seja só cognitiva, que eles tenham a oportunidade de conhecer, mas não só de conhecer, mas de fazer coisas, né, fazer com essas atividades na sua vida, com esses conhecimentos adquiridos, que ele aprenda a conviver, né, que ele saia desse individualismo e que aprenda que é com os outros que ele vai se desenvolver, que ele precisa dos outros para se desenvolver e, portanto, ele precisa aprender a conviver, né? E numa reunião fechada, né, de uma finalização, de que ele aprenda a ser, né? Nós estamos numa sociedade que tem muito do ter e as pessoas se importam um pouco com o ser, que é muito próprio do indivíduo, do interior dessa construção toda, que a escola deveria ajudar esse jovem, essa criança, esse jovem a desenvolver. Agora, tendo como objetivo a formação, o desenvolvimento pleno de crianças, adolescentes e jovens, a permanência na escola pública, professora, como a educação integral pode atender essa perspectiva? Nós estamos no caminho, né? Nós estamos construindo um caminho. Não existe um caminho único para todas as escolas no Brasil. Cada escola no Brasil foi organizada dentro das suas limitações, né, para atender a algumas possibilidades. E nós precisamos de uma escola que não seja essa escola limitada, que seja uma escola que possa atender todas essas áreas de formação. Não é só a sala de aula que hoje nós temos, né, como um espaço privilegiado, com um quadro negro e giz e um professor diante dele, transmitindo um conhecimento. Então, não é por aí que nós vamos conseguir essa educação integral. Essa educação precisa que o jovem se defrontem com a sua comunidade, com o seu contexto, que ele viva esse contexto e que ele busque soluções para a sua vida no seu contexto, né? O rio que está poluído, né? O que aconteceu? Quem poluiu? Como poluiu? Como é que a gente pode melhorar as condições da nossa comunidade em relação a esse rio do que a gente depende, enfim. Né? A água que nós não temos, por que não temos? O que aconteceu? Esbanjamos e qual é a caminhada agora para reconstruir, né, esse habitat que a gente, né, agrediu tanto e que agora está nos devolvendo, né, de uma forma assim inesperada. Não chove, não tem água, né? Então tudo isso faz com que esses jovens tenham que, ao invés de estar numa sala de aula estudando a história, a geografia de antanhos, que ele enxergue a história e a geografia nesse contexto em que ele vive, porque é a partir daí que ele vai entender que existe um passado que trouxe todos esses resultados no presente. E se eu não quero que as coisas se degradem mais, o que eu preciso fazer?
como eu posso fazer para procurar soluções de futuro para essa minha comunidade. Aproveitando que a professora acabou de colocar, nos seus estudos, você afirma que na educação integral, a escola, ela assume o papel de organizadora das múltiplas aprendizagens, dentro e fora dos seus muros, ampliando assim o território educativo para toda a cidade. Professora, o que significa essa afirmação? Então, significa que a escola não é mais o único local responsável pelo ensino-aprendizagem dos jovens, né? Eu não posso trazer o rio para dentro da escola. Eu não posso trazer o museu para dentro da escola. Eu não posso trazer o evento que acontece na praça da cidade para dentro da escola. São os jovens que precisam sair de dentro da escola e precisam viver essas realidades. E não é fazer um passeio, né? É uma aula, passeio, na ideia de Celestin Freinet, de que o jovem vai conviver várias vezes com esses contextos, com essas situações, com essas ações que ocorrem na comunidade e vai buscar o significado dessas ações e vai mergulhar, ele vai se tornar um sujeito dessa ação, ele não é um espectador, ele é um agente, ele é um ator dessa situação, ele é também, né, parte dessa comunidade. Então, ele precisa sair da escola, né? A sala de aula não é mais só o lugar, né, da educação. A sala de aula é o momento da organização dessas atividades. Que problemas nós estamos enfrentando? Que problemas nós vamos focar? Né? Aonde nós vamos? Então, que recursos a comunidade tem? Vamos buscar o quê? Planejar a saída, fazer a saída, voltar com os resultados, com as anotações que os jovens trazem, com as indagações, o que vimos, qual o significado disso, o que serve para a nossa vida, retornar noutra ocasião. Quer dizer, não se trata de fazer um passeio uma vez na vida, como as crianças fazem, por exemplo, no mês de outubro, se vai ao teatro, se vai a um circo, se vai ao zoológico e nunca mais. Não, se trata de incorporar essas instituições, esses locais, dentro do currículo da escola e fazer planejamentos e fazer sucessivas saídas. Ir ao mesmo lugar, porque cada vez que se vai, se tem um novo olhar. Né? Se traz um novo foco, e aí se volta e se estuda, e se pesquisa, se vai para a internet, se vai para a biblioteca, para os livros, e se volta de novo no local, né, para conhecer de volta e ver as relações, é assim aqui, qual é a característica daqui, qual é a característica de lá. Então, veja, é na inter-relação que esses jovens vão entender o seu contexto como parte do mundo e não como um isolamento do mundo. E é importante para o exercício da cidadania também, professora. Exatamente. A cidadania não é um resultado final do processo da educação. Ele é um processo. É interagindo, é vivendo, é participando dessa comunidade que esses jovens se tornam cidadão, hoje, amanhã e no futuro, né? Mais longe. Quer dizer, não é só quando ele for adulto que ele será cidadão. Ele hoje, criança, é cidadão. Cidadão de direitos, né? Cidadão de deveres. Né? Porque a escola, nós temos visto muita reivindicação de direitos e pouca assunção de deveres, porque a cada direito também nós assumimos obrigações. E é isso que o jovem precisa viver, né? Nesse dia a dia da escola, para que não seja desconectado com a vida, porque a vida lá fora cobra dele obrigações também, né? E ele precisa reivindicar direitos. Então, é nessa convivência que se vai construindo esse cidadão. Professora, aproveitando que você acabou de colocar, ainda nessa discussão, a professora afirma também nos seus estudos que na sociedade contemporânea, a escola sozinha ela não pode mais dar conta de toda a formação e das aprendizagens de que os jovens precisam. Então é importante que ela se una à família, à comunidade e a instituições sociais. Professora, você poderia explicar melhor, quando a professora fala sobre organizar uma comunidade de aprendizagem, o que significa essa expressão? Essa incorporação da comunidade na escola e da escola na comunidade, né, porque a escola ergueu muros, ficou fechada, achando que ela fazia um trabalho único, que só ela podia fazer, com os professores diante das crianças. E o que nós temos hoje? Nós temos crianças que sabem mais que os professores, em alguns campos, né? Principalmente da informática, da tecnologia. As crianças estão muito ativas e muito atentas. E os professores não acompanham, né, esse caminhar das crianças na tecnologia. E aí ele é um professor de quadro de giz e de aula expositiva. E aí, né,
essa diferença de forma de vida faz com que o professor se separe da criança e ofereça para os jovens e para as crianças atividades cansativas que não atraem essas crianças. Eu posso aprender português fazendo teatro, eu posso aprender matemática fazendo artes, né? Música, a matemática está lá toda, né? Então, veja, não é só fazendo conta e problemas fechada na sala de aula que as crianças vão aprender. Mas, veja, eu preciso que nessa comunidade existam pessoas, né, que se incorporem a essa comunidade de aprendizagem. Quer dizer, esses músicos que tocam numa orquestra, esses atletas que participam de maratonas e que venham à escola, que tragam o seu saber para a escola. Não é ocupar o lugar do professor, é ampliar o lugar do professor que nem tem formação tão ampla, né, para dar conta de todos esses conhecimentos. A escola integral também não é o lugar onde as famílias vão deixar seus filhos porque precisam trabalhar. Eu já vi mãe dizer assim, eu preciso de uma vaga para o meu filho nessa escola porque eu preciso trabalhar o dia inteiro. Não. A escola é um direito da criança, não é um direito dos pais, né? Porque vão trabalhar, vão colocar uma criança na escola integral. As crianças é que têm direito de estar na escola o dia inteiro e não em casa cuidando do irmão ou perambulando pela rua, sabe Deus fazendo o quê? Sendo vítima, né, de malandros que se apropriam da ingenuidade da criança. Então, a escola é o local pensado para a criança. A escola é o local adequado para a criança. E nós temos que trazer, então, né, as pessoas, as instituições que possam colaborar com a escola para dar conta de ampliar esses conhecimentos das crianças. Então, o professor não é mais o único, né, formador. Ele é um dos, e ele é o principal porque ele é o organizador dessa instituição, mas ele não é o único. Ele também, veja, na medida em que a escola se abre para receber essas pessoas da comunidade, esse professor também precisa se abrir. Ele também precisa trocar com esse jovem que toca um instrumento, que não tem um diploma de música, mas ele toca um instrumento. Ele fez 3, 4 anos de um conservatório, ele sabe tocar, ele sabe como maneja o instrumento, ele faz a caminhada que ele fez, então ele consegue, nem todos, né? Mas aquele que consegue transmitir para o jovem esse conhecimento numa prática do fazer e não da teoria que está nos livros, né? Ele empolga a criança, né? Por quê? Porque ele vai fazer, mas o professor tem que estar junto, porque ele vai ver como é que isto se faz, ou se, né? A criança está sendo respeitada, não está sendo exigida demais. É o caso, por exemplo, de um atleta que treina o dia inteiro, que ele pode chegar, não, eu corro assim e vocês agora vão correr. Não, esse professor de educação física vai ter que estar lá para dizer, não, o limite dessa criança não é esse, ela não pode fazer isso. Então, é um trabalho comum, onde todos vão participar. Então, os pais não vão poder largar os seus filhos na escola e no momento em que eles forem convocados para vir discutir a aprendizagem das crianças, os resultados, a avaliação, que eles não possam. Não, eu estou no trabalho, eu não tenho tempo para vir à escola. Não, o pai que matricula uma criança na escola também se matricula. Ele também é parte desta comunidade de aprendizagem, ele tem que vir à escola com mais frequência, não só quando convocado para reuniões, para dar conta, né, de participar dessa comunidade. Ok, professora. E no próximo bloco vamos falar sobre atividades diversificadas e metodologias da educação integral.